Uniforme do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. Atenção, eleitoras e eleitores! O seu local de votação pode ter mudado para as eleições 2026. Confira agora onde você vai votar e evite surpresas no dia da eleição. Você pode verificar no site do TRE-RJ, no aplicativo e-Título ou pelo Disque TRE-RJ 21 3436 9000. Não deixe para a última hora. Eleições 2026. Voto na democracia. Oito e 17 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM e também no Face, YouTube e Instagram, onde você acompanha as imagens agora deste programa. Pode ser agora ou depois aí na sua disponibilidade de tempo, já que esses aplicativos mantêm os programas arquivados lá, menos o Instagram, mas no Face, do YouTube você encontra todas as edições do nosso Folha no Ar. São 8h18, o Campos tem tempo bom, hein? Depois de uma semana aí muito chuvosa, tempo nublado, céu hoje claro com sol, máxima de 28, mínima de 20, faz 21 graus agora no centro da cidade. No programa de hoje com o diretor de redação do Grupo Folha da Manhã, jornalista Aloysio Abreu Barbosa, com o jornalista Everton Luna na bancada. Estamos recebendo e conversando aqui com o Alexandre Buchaú, odontólogo, membro do Partido Novo e ex-candidato a prefeito de Campos. Também com a gente o professor José Luiz Viana da Cruz, sociólogo, professor e membro do Partido PT em Campos. Meu caro Aloysio, peço a você a gentileza de abrir esse bloco aí com o que você faz também muito bem, né? Que são os números, as pesquisas e essas projeções das eleições aí 2026. Por favor, Aloysio. Então, gente, a gente tem Eduardo Paes, até comento em analogia, que me lembra a eleição de Vladimir, a última eleição, a reeleição a prefeito, né? Que você teve ali, em certo momento, você teve como no ano antes das convenções, você teve, em certo momento, Caio Viana como principal adversário, depois Carlos Machado, depois Madeleine, enfim, Madeleine. Nunca mudou. Vladimir sempre liderou, você participou da eleição, meu show? Você acompanhou isso bem? Vladimir sempre teve muito à frente, independente do adversário, né? Parece ocorrer a mesma coisa que o Eduardo Paes agora, que desde o ano passado tem muita vantagem nas pesquisas, né? E a gente tem duas pesquisas recentes, mas eu queria falar de uma terceira, porque Garotinho, desde que se colocou candidato, ele sempre apareceu com dois dígitos de intenção de voto. Ele foi governador, esposa governadora, né?
é muito conhecido na Baixada, região serrana, né? Enfim, Norte-Nordeste nem se fala. E a Datafolha de sexta-feira trouxe Garotinho com 9 pontos. Na margem de erro pode ser 12, mas é emblemático. É a primeira pesquisa que trouxe ele abaixo dos 2 dígitos, né? Sai a Paraná de segunda-feira, pesquisa do Paraná, do governador do Rio, que deu ele oscilando para cima, 0,6. Ele foi porque a Datafolha, ela não tinha pesquisa anterior. A primeira pesquisa dela aqui no estado do Rio de Janeiro, governador. E é complicado você analisar, comparar uma pesquisa com outra, de um instituto diferente, com outra metodologia. O Paraná fez em julho e agosto. E deu, assim, pais patinando e oscilando para baixo, Garotinho oscilando para cima e ruas crescendo. Ruas crescendo. Vem, por fim, a Quest, que dá, confirmando a Datafolha, Garotinho em vez de queda, né? Pais patinando, oscilando para baixo e ruas crescendo. Mas, ainda assim, se você somar, porque é aquela coisa, às vezes o ouvinte pode não entender, e é bom a gente sempre explicar. Uma eleição de 2 turnos, se um candidato tiver a soma de todos os demais votos dos demais candidatos, mais um voto, ele ganha o primeiro turno. A matemática é essa, é voto válido, né? Se você somar os votos dessa essa pesquisa Quest última agora, vai dar 35 para Paz e 25 para todos os outros. Quer dizer, uma diferença de 10 pontos para definição em turno único, né? Ainda que o Russo esteja crescendo. E eu não posso deixar de perguntar também, e aí é o fato mais recente, essa decisão ontem da Justiça que deixou o registro de candidatura por julgamento posterior de Garotinho, mas o impediu, como o Nogueira falou no início do programa, de acessar fundo partidário, de ter acesso à propaganda. Embora hoje, o próprio Nogueira também falou, ele, até porque foi o julgamento ontem à noite, talvez não tenha tempo de oficiar ainda, está programado, não teve tempo de tirá-lo, né? Rosinha reagiu de maneira forte, né? Acusou o TRE de manipulação, chamou o Eduardo Paes de covarde, né? De frouxo, a expressão que ela usou foi frouxo, né? Por temer um debate com o Garotinho, né? Também ele não poderia participar de debates. Enfim, como é que vocês veem essa eleição? Pelas pesquisas, né? Afinal, estamos hoje a 37 dias da urna. 37 dias da urna e esse fato mais recente de Garotinho, né? Porque se você tira um terceiro, se você desidrata um terceiro com 2 dígitos, a chance também de conclusão do primeiro turno é grande, né? Enfim, como é que vocês veem? Começo agora por Zé Luiz Viana da Cruz. Olha só, o Paes já teve uma eleição derrotada pelo governo do Estado, não é? Se não me engano, né? Duas. E ele ficou uma base muito boa no Rio de Janeiro, é meio que imbatível na capital, vamos dizer assim. Então, acho que o Paes se organizou para essa eleição com muita noção de onde ele tinha que ganhar terreno e que ele perdeu. E o Paes, aí eu acho também, o Paes se descaracterizou, né? Porque o Paes tem uma postura progressista, né? O Rio de Janeiro é um lugar aberto para o mundo e tal, então ele tem uma postura progressista. Ele tem 2 vínculos fortes. Um, setor imobiliário. Então ele é um homem do setor imobiliário no Rio de Janeiro, isso aí dá a ele muita força. E a outra que eu notei nessa eleição é que ele não está sendo tão enfático em apresentar um projeto de enfrentamento claro e profundo e definitivo da questão da milícia e do tráfico no Rio de Janeiro. O que me faz parecer que ele sabe que essa milícia e o tráfico tem força eleitoral e que ele teve que, de alguma forma, buscar um suporte
aí, porque senão ele se comprometeria novamente. Não tenhamos ilusão que no Rio de Janeiro um candidato completamente desvinculado desses segmentos que eu falei vai se eleger. Eu acho que não se elege. O Ruas é a herança da direita no Rio, né? A direita no Rio é muito forte, né? Tem ganho as últimas eleições em termos de percentual. Então o Ruas, eu acho que ele não vai ser fraco em momento nenhum. Embora o Paz, com essa estratégia, eu acho que ele pode ganhar no primeiro turno, porque ele abocanhou parcelas do eleitorado de direita, conseguiu trabalhar bem isso, né? Inclusive com alguns líderes religiosos, enfim, a base da direita mesmo. Ele conseguiu penetrar na base da direita e pegar fatias da base. E aí o Ruas tem esse crescimento quase que natural, que é o espaço que a direita tem no estado do Rio, né? Garotinho, como a Luísa falou muito bem, Garotinho, quando foi candidato a presidente da República, foi um fenômeno, né? Então, ele tem nome, tem tradição, é excelente de mídia, né? Um cara que tem a formação dele todinha no rádio, né? Então, é um bom comunicador, né? E tem um estilo que, como o Alexandre está falando, é que o povo gosta, que é esse estilo de malhar, que tem um espaço na televisão e no rádio muito forte no Brasil, que é ficar no denuncismo direto e bombas, né? A bomba de hoje, o que eu trouxe hoje. Então, eu acho que isso tem apelo, né? Ele já começou a falar de propostas, mas quando ele começou agora no cenário pré-eleitoral, eu fiquei muito chateado, porque chegou uma altura que eu falei assim, eu não quero saber o que ele vai denunciar, entendeu? Ele tá tentando se projetar e crescer em cima dessas coisas, quando eu acho, que é o que eu estou insistindo aqui desde o início, né, que temos que retomar o debate de projetos concretos, de políticas públicas concretas, de formas concretas de atacar as questões políticas, as questões sociais, as questões do desenvolvimento. Então o Garotinho tem, eu acho, que um espaço cativo dele, mas eu acho que ele não vai mais muito longe, porque a direita tem um espaço muito sólido aqui no estado do Rio, e o Paz, eu acho que se explica nesse momento por ele ter conseguido avançar nas bases da direita no estado do Rio. O Chaú. Vamos começar pelo Garotinho, que é aqui da nossa região, do nosso canavial. O Garotinho, ele tem uma capacidade política eleitoral absurda, né? Isso é inegável. E ele, ao longo do processo de construção do Garotinho, de quando ele sai do rádio até se tornar governador e eleger a Rosinha governadora após isso, ele tem um processo de construção nas cidades do interior do Rio de Janeiro muito forte. Os romanos e os portugueses colocavam um marco de pedra, né, onde ele chegava. O Garotinho colocou ponte, ele colocou obras de engenharia, obras físicas em todos esses lugares, e ele é muito lembrado pelas estradas, lembrado pelas pontes, lembrado pelos hospitais, ele é lembrado em todo o interior, e aí o Luiz lembrou bem, de forma muito forte no Noroeste, inclusive. Uhum. Isso dá a ele uma força eleitoral muito grande. Baixada Fluminense também é muito forte. E o Garotinho sintetiza um pouco aquilo que a gente falou do eleitor brasileiro. O Garotinho, ele tem o conservadorismo dos costumes, defendido por ele, representado por ele, de certa forma, é casado, tem filhos, tem uma questão de família muito forte, os valores são conservadores, e, ao mesmo tempo, tem uma intervenção do Estado em todo o restante, uma atuação forte do Estado no restante. E aí vem Bolsa Família, que aqui tem o cheque cidadão hoje, o cartão cidadão hoje foi cheque cidadão na época em que ele era governador do Estado, enfim. Então, todas as políticas sociais de forma muito forte, intervenção econômica muito forte, intervenção na infraestrutura do Estado, da cidade muito forte, e o conservadorismo dos costumes. E aí a questão do julgamento de TRE do Garotinho. O TRE proíbe o Garotinho de fazer campanha, proíbe de acesso de fundo eleitoral e campanha na TV, acesso à rádio e TV, não proíbe de fazer campanha, mas, ao mesmo tempo, deixa sob júdice o fato de poder ou não poder ser candidato. Então, você tem um candidato abatido,
candidato que não consegue fazer campanha. Isso influencia demais no resultado da eleição do Estado como um todo. Menos um player facilita o caminho para o Eduardo Paes, uma eventual vitória no primeiro turno. Um player que vá até as urnas sem uma definição de condição jurídica e que tenha votos anulados, facilita para o Eduardo Paes também uma vitória em primeiro turno. Então, a situação do Garotinho ela tem um peso muito grande dentro do todo no governo do Estado, da eleição estadual, mesmo que ele tenha caído um pouco nas pesquisas nas últimas edições. O Douglas Ruas veio de uma situação de quase não campanha, de quase não candidato, porque o projeto dele parecia ser o projeto do Rodrigo Bacelar, e que havia sido sustentado ali com a prisão do Rodrigo, e que se ele não vai a governo do Estado, ele não teria condição de fazer campanha, fica num limbo durante muito tempo, deixa o Eduardo Paes avançar à vontade, mas agora, com a ligação dele com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, com o Flávio, ele ocupou um espaço que é tradicionalmente ocupado por essa direita no Rio de Janeiro. Isso medido em pesquisas ao longo da história, do tempo. E o Eduardo Paes é um garoto do Rio, né? O Rio de Janeiro se identifica muito com o Eduardo Paes, o Rio de Janeiro capital, e se vê muito no Eduardo Paes. O Eduardo Paes transita muito bem entre todos os setores na capital, Rio de Janeiro. Foi buscar na Jane Reis, lá em Caxias, uma entrada interior, entre aspas, aí, né, no Grande Rio, mas uma entrada no meio evangélico, mais conservador, mais à direita, nessa associação com a família do Washington Reis, né, com os Reis lá em Caxias, tendo a Jane como vice, para tentar neutralizar um pouco essa influência do bolsonarismo na campanha do Douglas Ruas e se favorecer. Mas, ao mesmo tempo, o governo do Estado parece um pote de ouro na base do arco-íris para o Eduardo Paes, né? Ele vai, vem como favorito, parece que vai ganhar e não chega. Eu não sei se ele conseguiu vai conseguir neutralizar nesta eleição, apesar das pesquisas muito favoráveis, essa dificuldade que ele tem de acertar o governo do Estado. E já como quarto mandato como prefeito do Rio de Janeiro, sempre bem avaliado. Desculpa. Só para concluir, peço a vocês, e tente responder de maneira sucinta, vamos pegar essas duas últimas pesquisas. Na Quest, Eduardo Paes tem 37 e os outros somados têm 27. Então, está 10 pontos, bem para além da margem de erro, de ganhar em turno único. É bem além da margem, são 2 dígitos. Né? E na Paraná, ele tem 44,5 e os outros somados 38,6. É uma diferença menor, mas são aí 5,9, né, de vencer em turno único. Vocês acreditam numa eleição em turno único de Paes? Sim ou não? Porque começa agora com o Buchaú. Eu não acredito em eleição de turno único para o governo do Estado. Acho que o Douglas Ruas ainda vai acabar avançando mais nesse processo. O Garotinho também ainda vai avançar, se não for negada a ele a candidatura. Iniciando campanha de TV, debate, o Douglas Ruas vai ter um tempo de TV bastante expressivo no Rio, isso vai fazer diferença. Então, eu acho que no final, mesmo que o Eduardo Paes vá à frente, no primeiro turno, a gente vai ter uma eleição de 2 turnos no governo do Estado. As coisas tendem a se aproximar, o Douglas Ruas a ficar mais conhecido, a não ser que permitam ao Garotinho ser candidato no primeiro turno e neguem em seguida e anulem os votos. Fora isso, eu acredito que a gente vá para o segundo turno, sim. Zé Luiz? Já eu acho que é possível e provável a vitória no primeiro turno, porque a campanha nacional também está começando agora e há uma perspectiva de um desempenho melhor do Lula
e do campo da esquerda no estado do Rio, que está apoiando, né, o Eduardo Paes. Eu acho que isso pode, de certa forma, fazer a diferença. Para mim, o complicador disso, como falou Alexandre, o complicador desse cenário de possibilidade de vitória no primeiro turno é o garotinho, é o comportamento do garotinho. Se ele de todo for proibido de participar da eleição, para onde ele vai caminhar, né? Então eu acho provável sim, porque aí eu estou apostando num crescimento do voto progressista e de esquerda no estado do Rio, que tá dando apoio ao Paes. Só para, antes da pergunta de Everton, só para endossar o que o Zé Luiz está falando, ele se baseia em números também. A Quest fez pesquisa. É bom lembrar que o bolsonarismo ganhou bem em 2018 no estado do Rio de Janeiro, bem, e ganhou com razoável margem em 2022, mesmo de Lula, que 18 foi Haddad, né? Hoje, segundo essa última Quest, a juízo de hoje, né? A eleição daqui a 38 dias. Flávio Bolsonaro, 31% no cenário estimulado para presidente, e só eleitura do Rio de Janeiro. Lula, 29%. Renan Santos, 2%. Caiado, 2%. Zema, 2%. Augusto Cury, 1%. Samara, 1%. Indecisos, 16%. Branco Nulo vai votar 16%. Ou seja, a diferença hoje, entre Flávio e Lula, é o empate técnico, mas mais de erro, né? São 2 pontos. É bem menos do que já foi em 2018 e 2022. A juízo de hoje, né? Mas, por favor, Everton, pode fazer a pergunta. Nessa semana tivemos 2 pesquisas para o Senado, aqui no Rio. Uma da Quest e outra da Paraná Pesquisas. Na Quest, Benedita aparece na liderança com 10%, seguido de Carlos Jordi com 7%, Crivella com 6%, Mônica Benício com 5% e Carlos Portinho com 5%. Já na Paraná Pesquisas, Benedita lidera com 29,6%, Crivella com 21%, Pedro Paulo com 16,4%, Carlos Jordi 11,9%, Portinho 10,6%, Vaguinho 9,2% e outros candidatos 27%. O dado que mais chama atenção nas duas pesquisas foi a espontânea, que na Quest deu 88% de indecisos e na Paraná Pesquisa não souberam ou não responderam 81,4%. Então, assim, nos parece que é uma eleição ainda muito aberta. E como vocês projetam o destino das 2 cadeiras do Rio para o Senado? Agora, primeiro é o Alexandre. Everton, o que eu consigo enxergar desses números é que a eleição para o Senado está absurdamente embolada. Ninguém tem a menor noção de quem vai ganhar essas 2 cadeiras para o Estado, quem vai conseguir ascender ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro. O eleitor, de modo geral, não pensa em Senado, não pensa em senador, ele não faz ideia do que seja o senador, de tempo de mandato, do que representa o Senado da República. A preocupação do eleitor fica muito focada em presidente primeiro, em seguida, governador de estado. Depois, às vezes, ele pensa em deputado, mas aí numa relação mais fisiológica, mais de proximidade de região e tudo mais. E, por último dos últimos, ele pensa em senador. Então, a eleição para o Senado tende a se definir muito perto da eleição em si, muito com base nos apoios que esses senadores vão conseguir dos candidatos a presidente e a governador e dos deputados que vão levá-los às suas bases, porque no final o eleitor vota em qualquer um, entre aspas, né, para Senado, de acordo com o que é pedido pelo candidato a deputado que está mais próximo dele. É lamentável isso, mas faz parte de um certo iletramento político do cidadão médio. Professor José Luiz? Eu concordo com o Alexandre. Está totalmente aberto. É um voto em geral que é solto.
e os próprios candidatos a governador deixam esse voto solto para ver se eles captam o voto de todos os eleitores dos candidatos a senador, embora Paes vai trabalhar, né, vamos dizer assim, de uma forma mais discreta, mas vai trabalhar para o seu candidato, Lula vai trabalhar para o seu candidato ou para as suas candidatas, né, e o Garotinho, se estiver também, vai trabalhar. Então tem esses dois movimentos, esse que o Alexandre falou, que eu não tenho nada a acrescentar, concordo inteiramente, mas o diferencial talvez seja esse trabalho discreto, porque realmente ele está certo, o senador é solto, e o candidato a governador quer pegar voto de todos os eleitores de todos os candidatos a senador, mas tem preferências, né? Tem preferência, porque a gente sabe que essa articulação de governador com o Senado é importante. Aí, só para terminar, é impressionante, né, Alexandre? Você tem toda a razão, como é que o deputado estadual e federal está ali, né? O que ele vai trazer para mim, o que eu posso conseguir com ele e tal. O senador não, né? O senador está lá longe, não se sabe nem bem o que ele faz, né? E ele é a casa decisiva, né, do Congresso, ele é um negócio assim muito impressionante. Agora, o que está em jogo também, que pode influenciar, quando eu falei que depende desse trabalho discreto que os candidatos a governador vão fazer para os seus candidatos a senador, é porque está em jogo a coisa mais importante dessa disputa esquerda-direita hoje no Brasil, que é a construção de maioria no Congresso, né? Quer dizer, hoje o PT está absolutamente isolado no Congresso, né? A esquerda também está. O Congresso está nadando de braçada aí no campo da direita, né? E aí essa disputa torna muito importante para ambos os espectros da política, né? Para a direita e para a esquerda, formar uma bancada de senadores e deputados federais forte e grande, entendeu? Então, acho que mas isso é uma movimentação que talvez a gente não fique muito claro para a gente por causa desse detalhe do candidato a governador do estado. Ele vai querer voto de todos os candidatos a senador. Professor, e nessas possibilidades, como que o senhor projeta a distribuição de cadeiras? Será 2 para a direita, 2 para a esquerda, 1 para cada lado? Como que o senhor observa essa questão? Isso para deputado, né, que você está falando, né? Não, senador. Panorama nacional? Não entendi. No Rio. As 2 cadeiras do Rio. Sim. Eu acho que não... Por exemplo, pela esquerda a Bené tem chance, mas acho que muito difícil eleger a Mônica, né? O Jordi, né? Eu vivo muito em Niterói, que eu tenho uma filha lá e muitos parentes lá. A força do Jordi é muito grande, é surpreendente, né? Então eu acho que vai ser um de esquerda, outro de direita. É a minha esperança no sentido de não querer 2 de direita, então eu vou ficar... Mas eu acho difícil, quase impossível, 2 de esquerda. E a sua percepção, Alexandre, sobre essa questão? Eu espero que tenhamos 2 de direita, mas eu acho que vai acabar ficando 1-1 mesmo, não vai dar empate, não vai... Eu acho que a gente deve, talvez o Jordi ou o Portinho, dependendo das articulações que eles fizerem, talvez o Pedro Paulo nesse processo, que é mais centro, mas eu acho que a Benedita vai acabar conseguindo se eleger para senadora também. Muito bem. Agora uma pergunta mais fácil para os senhores. Quantos deputados federais nós vamos conseguir eleger e quantos deputados estaduais temos a capacidade de eleger? É mole, não precisa nem de bola de cristal. Deixa eu só contextualizar aqui rapidamente, porque vários nomes entram e aí tem um detalhe. Vocês falando sobre o poder, o professor falou sobre a importância do senador, que é um negócio fabuloso, esse mundo aí dos senadores é fabuloso. A importância dos deputados hoje é muito maior do que sempre foi. Sempre foi importante, mas agora é maior. Temos as emendas impositivas. Tem na LERJ e tem também na Câmara. Isso deixa
os deputados com um poder de executar, quase isso, né? Mas pelo menos é isso. E aí os nomes que surgem são importantes para que vocês possam avaliar. A possibilidade hoje da gente ter representantes na Câmara e na Alerj. Na Câmara Federal, 2 deputados aqui das nossas regiões, Norte e Noroeste. Aqui no Norte, o Caio Viana é deputado federal, é suplente, mas está no cargo, está na cadeira. E na região Noroeste tem o Murilo Gouveia. Esses são os 2 comandados. Vários outros nomes surgem a partir aí, né, desta nossa região. Ontem, por exemplo, o PDT do Carlos Lupe oficializou aí a campanha o nome do Leon Gomes, que aliás é do grupo do Vladimir, era secretário de Vladimir, vereador em Campos de apoio a Vladimir. Tem um detalhe também aí para vocês analisarem. Então vem, além do Leon agora lançado ontem, nós temos o Vladimir, que talvez seja o mais popular dentre esses nomes até o momento, mas tem um outro nome também popular, correndo aí por fora nessa composição, a Madeleine, delegada Madeleine. Em Macaé, nós temos o Márcio Rezende, que é irmão do prefeito de Macaé, e aí, né, toda aquela projeção que a Luiz fez aqui nas eleições, e ele acertou também em Macaé, mais eu acho que o Elbert chegou a 80% dos votos válidos em Macaé naquela eleição. E aí, tem esse cenário para deputado federal. Claro que tem os de fora também, senão ia ficar aqui uma semana. E para estadual, nós tínhamos 4 cadeiras nesse mandato, perdemos 2, o Rodrigo Bacelar e o Tiago Rangel estão presos, e aí dispensa explicar por quê, mas temos ainda a busca pela reeleição da Carla Machado, do Bruninho Viana, correndo sem mandato, tentando entrar na Assembleia. Tem outros nomes também que buscam essa vaga. Tiago Virgílio divide ali também o grupo do atual poder executivo do município de Campos. Tem em Quissamã a Alexandra, também vereadora, e busca esse voto aqui na região. Aí segue uma outra série de nomes. Em Itaperuna tem o Jair Bittencourt, que também é muito forte e busca a reeleição. Com alguns desses nomes citados, eu começo com você, meu caro professor José Luiz Viana. Esses números de cadeiras que eu perguntei, é possível projetar? Eu vou começar por uma coisa que você falou antes disso, que é essa coisa das emendas. Eu acho isso uma das maiores vergonhas da história desse país. Você tem que se imaginar sentado na cadeira de presidente e você ter um desfalque no orçamento absurdo, tendo ainda o ajuste fiscal. Então você tem de um lado o torniquete do ajuste fiscal, de outro lado o torniquete da sangria do orçamento público nas emendas parlamentares, que elas não seguem critérios de políticas públicas. Elas seguem esse critério de clientelismo, né? Absurdo. E outra coisa, e coloca a competição eleitoral numa situação extremamente injusta, porque quem está sentado na cadeira e teve uma quantidade de emendas muito boas e muito fortes, dificilmente perde uma eleição. Então você não tem a possibilidade da renovação, ela fica muito limitada. E isso, a médio e longo prazo, é extremamente nocivo. Eu diria que cria uma espécie de máfia, né? Alguns dizem que até já existe, né? Uma espécie de máfia das emendas, e a gente está vendo como é que pipoca problemas de corrupção com essas emendas, né? Muito sério. Então, assim, eu acho que isso tem que acabar, porque isso tem que ir para o orçamento público. Você tem que ter políticas públicas claras, e elas requerem recursos, e você tem aí dezenas de bilhões que fazem falta na educação, fazem falta na saúde, fazem falta na agricultura familiar e na reforma agrária, fazem falta uma série de políticas fundamentais. Bem, eu confesso a você, eu vou até deixar para o Alexandre, anotei aqui, né, os nomes, e eu acho muito difícil para mim avaliar a possibilidade desses candidatos que você falou, né? Eu diria assim que para federal, o que eu tenho segurança é que o Vladimir é fortíssimo.
Os alinhamentos dos demais candidatos, eu não sei qual é a possibilidade que pode ter, né? Aqui na região, nós talvez até viu minha alienação em relação a isso, porque não tem candidato de esquerda, então eu fico muito nervoso vendo que só tem candidato de direita e conservador. Eu falei isso até para a Luísa quando ele me convidou. Luísa, eu não estou acompanhando porque eu fico muito nervoso. Pode ser que seja uma coisa da idade. A Carla era do PT, mas ele não... Desculpa, a federação do PT, PV, PCdoB tem Marco Cruz como candidato. Tem o Marco Cruz, é verdade. Alerj. Que é ligado ao Pacote de Cacoá. O que para eu não me omitir totalmente, né, eu vou falar um pouco do que eu estou buscando acompanhar nessa torcida que eu estou para a gente aumentar a bancada. É que há uma perspectiva, na candidatura para federal, há uma perspectiva no PT muito positiva, já não só baseada em sondagens e tudo mais, há uma perspectiva no PT muito positiva de aumento da bancada, aumento bastante importante na bancada de federal do estado do Rio de Janeiro. Né? Um otimismo de pé no chão, o que não há para a Assembleia Legislativa. Então, realmente, para a Assembleia Legislativa, provavelmente a gente vai repetir e vai estar brigando ali para não diminuir e se aumentar, tentar aumentar mais 1 ou 2 candidatos. Mas para a federal tem uma perspectiva muito boa para o PT estadual. E aqui na região nós temos essas, né? Eu estou aqui olhando, anotei o que o Cláudio falou, né? Mas eu não tenho condições de avaliar, não, me deixa muito nervoso. Se posso dar um dado? Por favor. Jarbas foi eleito com 85,6% dos votos válidos em 2024. A gente tinha dúvida antes qual seria o massacre eleitoral maior, se Campos, Macaé, São João da Barra, e mal foi lá. Alexandre. Bom, vou começar lá por Itaperuna, que está mais alto. Eu acho que o Murilo vai ter uma grande dificuldade de se reeleger. Não vai ser uma reeleição fácil para o Murilo Gouveia. Se ele conseguir, vai ser um feito, porque não está fácil para ele. Eu não vi um mandato de grandes feitos e, enfim, eu acho difícil para o Murilo. Para o Jair Bittencourt, já é uma eleição mais tranquila. O Jair é histórico deputado estadual na região e tem um trabalho muito consolidado eleitoral. Então, em toda eleição, ele acaba tendo um trabalho muito forte, uma projeção muito forte. Ele é mais próximo ao prefeito atual de Itaperuna que o Murilo, né? O Murilo, o pai dele era prefeito da outra vez em que ele foi eleito no primeiro mandato. Indo agora para Macaé, Macaé talvez volte a ter representante na Câmara Federal, né? Volte a ter um deputado federal em Macaé, agora com o irmão do Elbert sendo candidato. E aí tem chance também de Macaé ter lá o deputado estadual, fazer talvez o Dr. Lucas, algum outro deputado estadual em Macaé. Macaé vai ganhar de novo uma certa projeção política que havia perdido e que não tinha desde a época de Glauco Lopes. Isso aí, Glauco Lopes. Se você me permite, Buchau, tem como candidatos assim, considerados fortes, a reeleição de Chico Machado e Alain. Tem o Chico também, tinha esquecido do Chico Machado, o Alain eu não conhecia. Então, assim, Macaé tem uma... Presidente da Câmara, né? Então já saiu uma base, né? Isso, já tinha um presidente, já tinha um deputado estadual, e aí tendo prefeito, tem uma chance maior de fazer o deputado federal de Macaé. E Campos, Vladimir, saiu de uma eleição de prefeito absurdamente bem avaliado, muito forte. Não tenho dúvidas de que vai se eleger para deputado federal, fez um trabalho eleitoral de pré-campanha muito forte nas regiões norte e norte-noroeste, né? Ele pegou a região abraçou bastante a região, conseguiu bastante apoio nessa região toda e é muito forte em Campos. Enquanto deputado federal, ele trouxe bastante resultado para Campos.
no período em que ele foi deputado federal. Tem a questão do semiárido, que depois foi vetada pelo Lula, tem as emendas parlamentares que acabaram sendo importantíssimas na construção da UF, na sequência do prédio da UF. Ele é um deputado muito articulado e muito capaz. Foi um deputado muito articulado, muito capaz, foi um prefeito muito articulado, muito capaz, a tendência é que se eleja sem grandes dificuldades. E na esteira disso, a gente tem Bruno Dauaire, que já está indo para o 4º mandato, tem 3 mandatos como deputado estadual, nos 3, muito ajudado por Vladimir PCDG, e agora não vai ser diferente, vai ser de novo ele ajudado por Vladimir, a tendência é que se eleja sem maiores problemas. E a gente tem o Thiago Virgílio, que tem o peso da máquina também o ajudando, dos apoios do grupo que está na prefeitura, ou do próprio prefeito Frederico Paes. Então, a tendência é que ele também consiga se eleger, ou pelo menos chegue muito próximo disso. Ele vai ter um desempenho muito bom. Fora esses, eu não consigo... E aí tem Carla Machado, né? Fora esses, eu não vejo... Considerando que Carla Machado seja de São da Barra, eu não vejo outros aqui da região com chance de eleição, não. Carla, na verdade, é natural de Campos. Hoje o título dela é de Campos de volta, né? Retornou a Campos, mas ela foi, como ela mesma conta, para São João da Barra desde os 18 anos para ser professora. Não digo essa questão de nascimento ou título, é realmente a questão de representatividade. Isso aí. Dela, Bruno e Carla têm ligação muito forte com São João da Barra, embora ambos tenham nascido em Campos. Os dois. Perfeito. O Bruno tem a dinastia do Alberto Dauaire, né? Que foi muito forte. Exato. E Betinho Dauaire, pai dele, foi 2 vezes prefeito de São João da Barra, antes de Carla. A título de informação, Bruno, 47 mil, assim, aproximadamente, passa um pouco disso, votos em Campos para deputado estadual na última eleição, 47 mil, é um dos recordes. O Bacelar, inclusive, não chegou a 30, teve algo em torno de 29. A Carla teve, me parece que mais de 18 mil votos em Campos também, a título de informação. Ô Aloysio, você quer tocar direto? São 8h58, ou quer fazer um intervalo? Porque aí... Sei, cara. O que quiser, pode tocar, sentar, ou como diz aqui menino, se tem bambu, tem flecha. Manda a flechada aí. Como é que era o Janot, Rodrigo Janot. Ex-PGR, né? O Temer. Tá com bambu aí, vambora. Que informação e novidade em eleição brasileira, piscar o olho já tem. Rodrigo Janot, que depois disse em livro que entrou armado para dar um tiro em Gilmar Mendes. A nossa república, ela às vezes tem uns momentos assim, pitorescos, né? Enfim. Perdão. Gente, vamos lá. As pesquisas, as últimas vocês conhecem, todas elas apontam empate técnico entre Flávio Lula, numericamente à frente, e Flávio no segundo turno. E a pesquisa mais recente, Nexus, trouxe Flávio em empate técnico no limite da margem de erro já no primeiro turno. Enfim, Poder Data também deu uma aproximação. Parece que Lula está sofrendo agora, inclusive ontem, na cadeira elétrica do Jornal Nacional, ele passou o primeiro bloco muito nas cordas com a coisa de Lulinha e Marcola. Também, né, a questão do INSS, né, começou no governo Bolsonaro, mas também durante seu governo, aumentou até no seu governo, até que foi descoberta. E a questão de Jacques Wagner com o Master, né? Mas, sobretudo, Lulinha e Marcola, porque falar do filho, né? E ele mesmo admitiu na entrevista que ele tem Marcola como filho. Lulinha, de fato, é filho, e ele falou que disse para Marcola, te tem como filho porque você não falou comigo, né? Enfim, parece que Lula está sofrendo agora
o que Flávio sofreu em maio com a revelação da conversa de Vorcaro e Flávio. Flávio pedindo dinheiro a Vorcaro para a conclusão do filme Dark Horse, um filme que, assim, um valor elevado, né? Se comparar com produções como Ainda Estou Aqui, ganhadora do Oscar, ou Agente Secreto de cada Oscar, foram bem mais né? Foram bem menos custosas, né? Produções mais exitosas, com mais público. Enfim, o Flávio negou, aí tem um segundo encontro, ele admite o segundo encontro, e aí ele disse que foi ela que terminou a relação com o próprio presidente do PL, o Valdemar da Costa. Disse que não foi pedir mais dinheiro. Enfim, mas Flávio sofreu isso em maio e desidratou, né? Lula parece estar sofrendo agora, né? Lógico que não é com ele, é com o filho, com o chefe de gabinete, né? Talvez o chefe de gabinete até aproxime mais do que o filho, né? Era que atendia o telefone de Lula, né? Abriu uma maçaneta da porta. Como é que vocês veem? E assim, os outros candidatos, os mais candidatos, o mais próximo nas pesquisas parece ser Caiado. Mas tudo empate técnico. Mas são 30 pontos de diferença para o Flávio. 30 pontos. Para Flávio, para Lula, mais. Como tirar 30 pontos em 28 dias? Não é impossível, mas é muito, 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 muito difícil, né? Como é que você vê essa polarização nesse atual momento, né? E que há um afunilamento, diminuição de diferença de Lula para Flávio, que ainda existe numérica, mas na margem de erro. Inclusive, algumas pesquisas já no primeiro turno, e uma possibilidade de uma terceira via. Se é matematicamente possível. Matematicamente é possível, mas se é eleitoralmente possível. Começo agora por Zé Luiz, né? Não, Buchaú? Buchaú, perdão, Buchaú. Bom, Luiz, a polarização, eu acho que ela faz um mal enorme ao país, porque ela tira a discussão do campo das políticas públicas, das possibilidades de projeto de país, e leva para o denuncismo, para a acusação infundada, para o enquadramento dentro de rótulos que não chegam nem a ser reais, né? São rótulos idealizados, enfim. Então, eu acho que a polarização é muito ruim. Mas também enxergo que é algo comum da política. Com a reforma eleitoral, a tendência é que os partidos pequenos vão se desidratando, vão acabando, e eles mesmos vão acabar tendo que orbitar em torno de partidos maiores, reforçando uma polarização que está ligada a ter polos, né? Você tem 2 ou 3 polos grandes que vão acabar recebendo esses outros partidos de forma orbital a eles, ali, periférica. O Flávio não conseguiu explicar a relação com o Vorcaro, eu acho que ninguém consegue explicar. Eu acho que se aprofundassem mais a investigação em torno do Vorcaro, ficaria pouca coisa de pé, pelo alcance que a coisa parecia estar tendo. A política parece ser feita uma contenção de danos ali na questão do Vorcaro para limitar o alcance do estrago. A distância da eleição favoreceu o Flávio, porque o desgaste ele não é eterno. Você tem um problema, ele tem um grande efeito inicial, depois esse efeito se dilui ao longo do tempo, seja ele positivo ou negativo. O Lula, enfrentando o problema mais próximo da eleição, tende a ter mais risco eleitoral ou prejuízo eleitoral em função do problema ser mais próximo, ter explodido de forma mais próxima. Mas a polarização, por sua vez, nessa situação, faz com que quem gosta ou quem já se autodenominou partidário de um determinado indivíduo rejeite qualquer acusação, rejeite qualquer mudança. Então, por mais que tenha acusações ou problemas pipocando de um lado ou do outro, o eleitor consolidado se mantém, a despeito de qualquer acusação ou problema que surja. E aí tendemos a ter uma eleição plebiscitária. De novo, né? De novo, uma eleição entre Bolsonaro e Lula, entre Flávio e Lula, nesse caso. Tem muita margem para crescimento de outros candidatos.
Gostaria muito de ver os outros candidatos crescendo. Me deu algum ânimo ver o Augusto Cury subir um pouquinho nas pesquisas aí, nas intenções em função de internet e ocupar um pouco mais de espaço do nosso feed no Instagram nesses últimos dias. O Chaú, ele de fato subiu no algoritmo nos trackings, mas ainda não em pesquisa. Isso, na pesquisa não chegou a contar isso, as pesquisas são anteriores. Mas isso me dá algum alento de que as pessoas estejam olhando para algum outro lado, mesmo que seja um percentual pequeno de indecisos. Só que enxergo, pragmaticamente, que a gente vai chegar numa eleição plebiscitária. E aí vai ter o voto útil, a migração do eleitor desses candidatos para o candidato que eles acham que tem condição de ganhar, e a gente vai acabar numa eleição plebiscitária novamente. Zé Luiz? Eu queria trazer um outro ângulo dessa questão, que é o seguinte, que é o que mais me preocupa. Se bem que está dentro do que Alexandre colocou, essa coisa de não haver discussão de políticas públicas. É que quando você vê, eu estou dizendo isso não porque a gente faz campanha, né? Eu vou para a rua, quando você vê qual é o patamar que não se mexe no voto da direita, você percebe que ele está alicerçado num antipetismo, antilulismo e anti-esquerda e até anticomunismo, né? Porque associam, embora Lula passa a vida inteira dele, desde que ele foi sindicalista, dizendo que ele não é socialista, mas não tem jeito, a pecha pegou. Então, essa base irredutível, né, que até o Alexandre colocou, que ela não se mexe, devido à rede de instituições, como parte das igrejas evangélicas e mesmo parte da igreja católica e tal, blinda em cima do antipetismo, antilulismo, anti-esquerda e anticomunismo. Então é algo meio fundamentalista que é difícil mexer, né? Eu acho que isso a base dessa polarização é um pouco isso. Porque para romper com essa polarização, você teria que ter acesso tanto à direita quanto à esquerda às respectivas bases, porque nós estamos falando de população, acesso ao conjunto da população a respeito das suas ideias. Então você não pode dizer que o povo que vota no Flávio vota no projeto de direita e que o povo também que vota no Lula vota no projeto de esquerda. Não se sabe quais são. Tirando algumas coisas, como por exemplo a diminuição da escala 6:1, que eu concordo inteiramente, inclusive fiz um levantamento, né, na internet, em sites sólidos como Terra, o professor Gabriel Gonçalves. A Holanda, o Canadá, a Austrália, a Itália, Reino Unido, Islândia, Bélgica e Emirados Árabes têm experiência de redução da jornada para 5 por 2, 4 por 3, em alguns deles são a quantidade de horas, que aí se distribui diferente durante a semana, nenhum deles com legislação consolidada, então, diga-se de passagem, são testes. O da Islândia é considerado o teste mais positivo, que é durante 4 anos. Durante 4 anos, ela fez a experiência e o aumento da produtividade foi imenso. Em todos eles, os resultados têm sido positivos no sentido ou de não diminuir a produtividade ou de aumentar a produtividade, e o caso da Islândia foi um salto de produtividade. Então, algumas coisas desse tipo que são típicos, vamos dizer assim, da esquerda, porque é a proteção ao trabalho, né? Esse índice do Lula agora, do menor taxa, 5,3, menor taxa de desemprego. A discussão da soberania sobre os recursos estratégicos, recursos naturais estratégicos, como as terras raras, e o controle dos minérios, né, que hoje está na mão das transnacionais, o ferro, a bauxita e tudo mais, uma política de segurança pública federalizada, entendeu? Isso fica entre nós. Eu diria assim, essa margem que vai decidir a eleição, mas é a margem que está acima das bases sólidas, vamos dizer assim, da plataforma de lançamento. Tipo assim, a direita tem entre 20% e 30%, como diria aquele ex-ministro, imexível, né? E a esquerda... Magre, exatamente. Ministro do Trabalho.
E a esquerda também tem, que eu não sei calcular, talvez uns 20%, 20 e poucos por cento, também entre 20% e 30%. Por isso que daí para cima fica muito igualado e a decisão é sutil. Aí vem para o terreno dessas denúncias de corrupção, entendeu? Mas, por exemplo, me choca que os casos que envolvem o Flávio, como, por exemplo, o golpe de Estado de 8 de janeiro, não pesar tanto para desmontar essa base. Tá? Aí, Alexandre, já estou defendendo as posições de esquerda. Né? Eu acho que há uma desproporção, até mesmo no campo da corrupção e tudo mais, há uma desproporção entre os atos de um, ou que estão na esfera, né? Porque eu não quero acusar a pessoa, que estão na esfera de um e na esfera do outro, no campo de um e no campo do outro. O atentado contra a democracia, para mim, é decisivo. E se a gente tivesse uma discussão política sólida, o Lula ganharia no primeiro turno. Eu não tenho dúvida. Então a gente está com essa... Eu acho que a raiz da polarização é esse fundamentalismo que se instituiu, que cega as pessoas, nós sabemos que todo fundamentalismo cega, e que blinda elas para ter acesso a questões que são realmente importantes, tanto na política como nos projetos de desenvolvimento, entendeu? Eu só queria refazer a pergunta em relação à terceira via. Se vocês acreditam que é possível, 37 dias da urna, haver uma mudança, que desse o segundo turno com uma coisa diferente. E Zé Luiz falou da possibilidade de ganhar em turno único. Não é o que as pesquisas hoje mostram, mas, enfim, vocês acreditam nisso também? Quer dizer, vocês acreditam na possibilidade de turno único, que eu preciso frisar que não é o que as pesquisas hoje mostram, pelo contrário, mostra uma diminuição da diferença de Flávio para Lula, nesse momento, né? E se é possível uma terceira via passar Flávio ou Lula, que seja, e tá, para fazer o segundo turno. Então, agora começa para o Zé Luiz. Reconheço, as pesquisas não sinalizam em nenhum momento a possibilidade de vitória no primeiro turno, né? E que eu acho que dependeria de se quebrar essas bases rígidas, estanques, que os dois lados têm. Furar a bolha dos 30%, por exemplo, que é a base de onde o Flávio parte. Entendeu? Então, acho que é muito pouco provável, né? Embora, como você mesmo falou, Luiz, vem falando o tempo todo aqui, e você fala nos seus artigos, você sempre pondera que eleição no Brasil é uma palavra que já está gasta, um termo que já está gasta, uma caixinha de surpresa, né? Porque, primeiro, no campo das denúncias também pode surgir alguma coisa bombástica, fabricada ou não, porque costuma se fabricar, né? Para ser decisivo na eleição, ou por eficiência e competência das duas partes ou incompetência, né? Não saber sustentar sua base de cada um ou conseguir furar o bloqueio da base do outro. Tudo isso é muito improvável, que eu acho que é mais provável e imponderável. Mais provável e imponderável. Entendeu? E aí, no caso, eu acho que a médio prazo, não sei se é para essa eleição que a gente teria uma terceira via. Eu acho que é algo para médio prazo. Observando, por exemplo, a Europa, né, que teve essa crise antes de nós, né, os partidos de esquerda moderada, que são os partidos socialistas, né, governaram a maioria dos países da Europa Ocidental durante muito tempo e, de repente, perderam para a direita, depois extrema-direita, né, alguns deles hoje estão na extrema-direita, mas você percebe um movimento com a possibilidade de se recompor o campo de esquerda. Então, nós estamos nessa possibilidade, a médio prazo, de você ter alternativas, digamos assim, a esses dois polos. Mas eu não conseguiria ir muito longe nisso, não. Eu digo, a análise leva a isso. A análise leva a isso. Mas se você me perguntar
Aonde eu vejo sinais concretos disso, eu ainda não saberia dizer. E aí pode ser um dos fenômenos que surja nessa eleição, porque como eu falei que é o imponderável mesmo, tanto para os dois quanto para o conjunto dos candidatos. A gente até brinca aqui, né, com o avião do Eduardo Campos, que quase elegeu o Marinho em 2014, né? E elegeria se a campanha fosse curta como a de hoje, né? A campanha era mais longa. Só para ficar só nesse ano, nesse ano passado. O desfile em homenagem a Lula, com aquela área, a família se conserva. Érica Hilton, manifestações de um certo histrionismo e tal, que foram questionadas, nada contra ela ser eleita como sendo mulher, mas, enfim, o identitarismo que tem custado caro à esquerda no mundo todo, praticamente. Depois veio... fora as coisas que ele sabia antes, Flávio, da Copenhague, estou falando só coisa nova. Veio Flávio com Vorcaro, e agora Lulinha e Marcola. Quer dizer, é muito imponderável, né? Muito imponderável. Eu não me lembro de uma eleição com tanto imponderável. Só para frisar isso. Mas, Buchaú, possibilidade de primeiro turno, eleição presidencial, que não é o que as pesquisas apontam, e há possibilidade, confirmando as pesquisas dentro do segundo turno, de alguém que não do bolsonarismo ou lulopetismo pegar a vaga de um desses para fazer o turno final? Aloysio, eu acho que assim, acreditar que houvesse a possibilidade de primeiro turno numa eleição como a gente tem hoje, ainda que fossem discussões de políticas públicas, de projetos de país, nos colocaria nos 20% ou 30% imexíveis de base de um ou de outro. Porque precisaria ter muito amor pelo sujeito, a coisa muito mais passional e racional. Eu não vejo isso acontecer, tá? Não vejo uma eleição de primeiro turno, não dá para ser da forma como está, as margens são muito pequenas, a margem de diferença para um ou para outro, o que tem para oscilar para um ou para outro é muito pequeno. A consolidação do voto, ela está muito ligada à pauta moral, não está ligada a projeto de país, a posição que o Brasil deve, ou que a gente gostaria que o Brasil ocupasse no mundo, a relação do Brasil com a América Latina, ou as relações das políticas públicas aqui mesmo dentro do país. Ela está ligada muito à pauta moral. É o identitarismo que coloca o indivíduo na esquerda de maneira a não aceitar nenhuma outra opinião. Do outro lado, o mesmo identitarismo coloca o indivíduo na direita sem aceitar nem dialogar com o da esquerda. É a pauta do aborto, é o casamento homossexual, que coloca que separa muito as pessoas de forma radical e sem compreender e sem pensar a respeito, seja das próprias posições ou da posição do outro. Então, está muito consolidado isso. Acho muito difícil que isso se rompa. Impossível que seja uma eleição de primeiro turno. Surgir uma terceira via capaz de tirar um dos outros dois dependeria, como disse o professor Zé Luiz, de um imponderável no nível do Eduardo Campos. Eu de outra maneira, eu não consigo ver. Um escândalo de corrupção, não vai mudar. Esses indivíduos os indivíduos que estão formando essa base de um lado e de outro, não estão preocupados com isso. Estão passando pano para tudo. 8 de janeiro, o pessoal da direita não entende que foi um golpe, entende que foi uma tentativa de um contragolpe, uma tentativa de retomada, que o golpe foi do judiciário. O da esquerda foi golpe. O Petrolão, o Mensalão, não, isso aí foi o Centrão que obrigou e tal, mas não foi. Cara, não adianta. Não consegue discutir com eles em termos razoáveis nenhum dos dois assuntos. Vão ficar onde estão e vão votar onde estão até o final. Então, a eleição vai para o segundo turno, não tem jeito. Deixa eu só para, assim, para registrar, assim como uma contenção dos excessos reiterados do Supremo é uma pauta que há muito furou a bolha do bolsonarismo golpista e hoje chega à centro-esquerda e até à esquerda do PT,
por isso está aqui o PCO, por exemplo, há entendimento de que houve 8 de janeiro e que foi revelado depois, ali naqueles meses de novembro e dezembro, foi uma tentativa de golpe de Estado. Me desculpa se discordar, mas também ele for a bolha da esquerda. Ela chega à direita democrática, né? Ela chega ao centro. Sim, ela chega a essas periferias do processo, mas não chega ao núcleo duro, onde você vai conseguir mudar o resultado eleitoral. A dar uma diferença eleitoral tão grande a ponto de você dizer, olha, não vai ter segundo turno ou vai surgir uma terceira via. Ela não chega a mudar esse processo. Você tem as discussões, mas você não consegue que esses indivíduos que abraçam a discussão, que reexaminam o processo, que entendem de forma diferente, que enxergam as nuances de cinza entre o branco e o preto das opiniões, mudem o processo eleitoral, mudem o resultado eleitoral. Não, eu só quero dizer que, assim, que tanto a questão do golpe quanto a questão dos excessos do Supremo, eles extrapolam a questão da narrativa de bolha, né? Eles permeiam outras camadas da sociedade, né? Eu acho que isso é um consenso, né? Ele não é uma se você vê o excesso, vê que Alexandre de Moraes e Dias Toffoli devem explicações por negociata, por contrato suspeito do escritório milionário, negociata de resort. Não é uma coisa de bolsonarismo golpista. Não, essa questão a tentativa de golpe de Estado de janeiro não é uma coisa lulopetista, é uma realidade, entendeu? As duas uma realidade que se enxerga de determinada forma, que alguns grupos discutem, alguns grupos entendem, alguns grupos entendem que há gradações de situação, que a atuação de um indivíduo num determinado... a ação do indivíduo numa determinada situação deve ser julgada pela ação que teve. E a ação daquele mesmo indivíduo numa outra situação deve ser julgada de outra forma. Sim. Só que, eleitoralmente, ela não muda o resultado. Eu só quero dizer que assim, não é a narrativa de bolha. São tanto uma coisa quanto a outra, eles permeiam outros setores da sociedade que não os polarizados. É isso que eu estou querendo dizer. É isso, eu concordo. Só também para fazer uma observação aí, que eu ainda estou pensando na pergunta que o Aloysio fez. Se algum dos candidatos que não Lula e Flávio vai para o segundo turno, eu não acho que seria uma terceira via. Seria aquele que vai herdar os votos do bolsonarismo, entendeu? Lógico que tem nuances, a gente sabe que tem nuances. Uma coisa é o bolsonarismo com Bolsonaro e com Flávio, outra coisa é o bolsonarismo, entre aspas, né? Porque esse campo, com alguém de um outro partido que, como diz Alexandre, é um pouco mais liberal, enfim, está junto no mesmo bloco, porque está polarizado, mas ele é um pouco mais liberal. Lógico que não vai ser igual, mas a viabilidade eleitoral seria da capacidade de canalizar os votos do bolsonarismo, que hoje ainda é o que decide é o voto do lulismo e o voto do bolsonarismo. Mas todas as pesquisas mostram que o que vai descer, assim, logicamente que eles partem de pisos muito altos, né, o que já os coloca no segundo turno, tanto o Lula quanto o representante do Bolsonaro. No entanto, nessa quase equivalência numérica, o que decide é o voto do centro, da centro-esquerda não lulista, a centro-direita não bolsonarista. Esse voto que define. Definiu em 2018, quando pendulou para Bolsonaro, definiu em 2022, quando pendulou para Lula. E que o Lula está trabalhando agora também para pendular para ele novamente. Né? Mas as pesquisas mostram, Zé, que Flávio perdeu esse eleitor a partir de maio. Nas fatias. Ele está recuperando parte dele agora, entendeu? Esse eleitor ele perdeu em maio. Né? Bolsonarista vai com ele até o final, enfim. Mas perdeu. E ele começou a recuperar. É daí que estão saindo, é daí que está saindo essa diminuição de intenção de voto, que é assim, anexo que a última pesquisa que a gente tem são 4 pontos no primeiro turno e 1 ponto no segundo turno. Quer dizer,
Diferença não. Esses acordos, aí eu que vou te perguntar agora, eu que vou te entrevistar agora. Esses acordos com Alcolumbre e Mota, você acha que pode mudar alguma coisa, alterar alguma coisa? Acho que o Lula é profissional da política. Né? A diferença de Lula para Flávio é assim, esquece intenção de voto, simpatia, é imensa, né? Lula é profissional da política. E Lula tem uma coisa, que eu sempre falo isso, eu gosto de futebol, e falo para os amigos de direita que também gostam de futebol, para entenderem. Lula é jogador de jogo grande. O jogo médio, o jogo pequeno, faz ali e tal, faz para dar uma morcegada. O jogo grande o cara cresce, entendeu? Concordo totalmente. É profissional. Flávio, enfim, não tem nem como comparar, né? Agora, tem como comparar nas pesquisas, que é o que vai ser. E que é o que indica que vai ser na urna, né? Aí tem como comparar, né? As duas maiores forças do Brasil são o petismo e o antipetismo, que é maior que o bolsonarismo. Como o Lula é maior que o PT. O antipetismo é maior do que o bolsonarismo. Muito bem colocado. Muito bem colocado, concordo inteiramente. O Chaú quer comentar alguma coisa para terminar? São exatamente essas duas forças que definem que a eleição é em 2 turnos e é com esses atores. Quem decide o resultado eleitoral no final do segundo turno é o eleitor pendular. Mas quem define como a eleição vai se dar é esse eleitor de base, que raramente muda de posição. Perfeito. Primeiro turno, disputa de piso. Segundo turno, disputa de teto. Tem temas aqui para gente... seu áudio. Desculpa, perdão. Não, tem temas aqui para a gente fazer outro programa. Eu estava pensando, vocês comentando aí, e a gente aqui botando tic-tac para funcionar. Direita e esquerda, que dominam hoje a polarização do Brasil e que estão na disputa direta do cargo e devem ir ao segundo turno, não conseguem se decidir, não conseguem vencer sem a terceira fatia do eleitorado, que é esse nenhum nem outro. Isso é um programa isso. Direita e esquerda, sem Lula e sem Bolsonaro. Que essa eleição, como vocês falaram aqui, cheia de toda eleição tem seus fenômenos, mas essa eleição produzirá um fenômeno, na minha opinião, muito interessante de se analisar. Se o Lula ganhar, independente disso, ele vai ser o último mandato dele, pela idade, a não ser que ele, né, como diz aí, que esse não é o Lula, é o como é que é? É o protótipo, não, é outro. É o clone. É o clone de Lula. Então vai que surja outro clone. Tem vários clones. Tem vários clones. E aí você vai, né, imaginando outro clone, então. E também tem a questão de se o bolsonarismo perdeu, Flávio perder a eleição, será que ele se sustenta por 4 anos sem poder? Então, assim, dá outro programa. Mas a gente, infelizmente... A perspectiva. Michele talvez seja hoje, segundo as pesquisas, a única Bolsonaro com mandato garantido. Entendeu? E que não é Bolsonaro. Brasília. Se Carlos Bolsonaro perder Santa Catarina para o Senado e Flávio perder presidente, Michele Bolsonaro, e Eduardo não pode voltar, se voltar vai ser preso. O único Bolsonaro de nome com um mandato vai ser Michele. A partir de janeiro do ano que vem. E que não é Bolsonaro de sangue. Não é de sangue, né? Mas é de nome. Se porventura, não é isso que é o caso, mas se houver uma separação, não para de assinar o nome. Então, assim, tem muita... Se Ciro se eleger de novo no Ceará e fizer um bom governo como fez no primeiro, é play também 30. Tarcísio, se reeleito, sobretudo em turno único, como as pessoas apontam, é play 2030. Raquel Lira ou João Campos, quem vencer uma eleição disputada, passa a ser play 2030. Né? Então, 2030... E todos os nomes que você citou aí, pelo menos até agora, esses citados, não são nomes que são radicais nem para a esquerda nem para a direita. O Tarcísio, por exemplo, tem uma parte da pesquisa que pega ele abocanhando lá os simpatizantes da esquerda. Como tem muito eleitor de Bolsonaro votando em Eduardo Paes. Você viu ontem?
Uma senhora segurando a bandeirinha com o número do Douglas no peito e abraçando e beijando Eduardo Paes. Esse radicalismo, ele tende a cansar. O brasileiro, ele tem um cansaço dessas coisas, né? O brasileiro, a tendência é que ele canse disso e a gente volte à nossa normalidade com um centrão mais ativo, com uma coisa mais fisiológica, mais abrasileirada, que é o processo político, que ele é um pouco diferente dos lugares aí de outros países, onde você tem uma radicalização crescente que leva quase que a uma guerra civil, enfim. Aqui a tendência não é muito essa, não. A tendência, na minha visão, é de que as coisas vão se acalmando. E uma esquerda também menos dividida, né? Porque a esquerda também é muito dividida, ela é muito dura nas críticas internas, assim, há muitas rixas internas também na esquerda. Eu posso só falar uma coisinha aqui, antes de terminar? É que eu estava aqui pensando, né? Aí eu vou falar agora como alguém que está envolvido na eleição. Que eu fico pensando assim, uma síntese de tudo isso que a gente falou aqui. Desde a primeira eleição do Lula, se falavam coisas que vocês vão ver o que é o comunismo, vocês vão ver o que é o petismo, vocês vão ver quem é o Lula. Aí vem aquelas coisas da mamadeira de não sei o quê, de ensinar o homossexualismo, enfim, uma tragédia, pintou-se o apocalipse, né? Nós estamos com 4 gestões de governo, 4,5, né? Não, 3,5, nós estamos com 3 gestões e meia do PT. Nada de apocalíptico que se anunciou aconteceu. Quando eu digo, eu estou falando isso para dizer assim, como é que está blindado, e é fundamentalista o antipetismo, que eu concordo inteiramente com a Luísa, que é muito forte, é que não permite ver, por exemplo, não só isso que não aconteceu, e não ver o que aconteceu também. É lógico que não é um governo maravilhoso, não é um governo ótimo. Os maiores críticos do Lula e do PT é a esquerda, entendeu? Porque acha que avançou pouco, entendeu? Que está muito limitado pelo centrão, pelo ajuste fiscal, essas coisas todas, mas são indicadores muito bons, inclusive melhores do que o período Temer-Bolsonaro, indicadores muito bons para a economia, entendeu? Então, acho que mas isso é como diz Alexandre, eu não tenho esperança que isso chegue lá embaixo, na base que está imexível, digamos assim. Como diz aquele ditado, a Luísa que vai lembrar a origem, não basta ser, tem que parecer ser. Ou seja, peraí, Everton, para você chegar a um supermercado, não basta só você conseguir comprar, você tem que parecer que você está comprando bem. E isso não é a realidade que o Brasil enfrenta hoje. O que eu vejo, olhando na nossa série histórica, que a gente teve vários presidentes incompreendidos, até pelo momento que a gente está vivendo hoje, mas Fernando Henrique foi, na minha avaliação, o melhor presidente que a gente teve no período de redemocratização, pelos avanços que ele conseguiu alcançar, avanços de reforma do Estado, avanços políticos que conseguiu na economia, avanços de relação do país com o exterior. Fernando Henrique foi um grande presidente. E boa parte do antipetismo vem lá do período do PSDB, porque o PSDB era o antagonista do PT naquele período. Então, esse antipetismo vem de lá e sobrevive em função dessas entregas históricas lá do Fernando Henrique Cardoso. Não bastasse isso, a gente olhar que, por mais que o apocalipse não tenha acontecido, também em 2 mandatos de Lula, 1,5 de Dilma e mais 1 de Lula, a gente também... São 4,5, né? 4 mandatos e meio, a gente não viu a utopia que foi vendida também. Então, de um lado, o apocalipse não acontece, mas não acontece também a consolidação das entregas. E isso vai alimentando o anti e o pró ao longo do tempo. Mas eu acho que um dos nossos presidentes mais incompreendidos desse período todo tenha sido o Fernando Henrique Cardoso, que foi um grande estadista, um grande presidente que a gente teve. Onde é que assina embaixo aí? Vamos lá, 9h35. Gente, oi, pois não. Desculpa, Everton, perdão. Um acréscimo aqui. A
família Bolsonaro ainda tem o 04, Jair Renan, na disputa à Câmara Federal, por Santa Catarina. É deputado federal? Ele está candidato. Não tem psicotécnico, não? Ih, caramba. Não tem, não. Ah, tá, porque ele é vereador lá, é Balneário Camboriú? Vereador de Camboriú. Quem falou aí o quê? Esse... Ele queria se lançar... perto dele. Ele queria se lançar senador, né? Mas não conseguiu. Não, o senador vai ser Carlos. Não, que tem chance. Carlos tem chance, Flávio tem chance, mas assim, quem tem eleição encaminhada é Michele. Ele não sei, até porque precisa para deputado proporcional é difícil, né? Mas ele é candidato a deputado federal por Santa Catarina. A chance dele se eleger é grande. Carluxo Santa Catarina também, mas está penando nas pesquisas. É grande. A base deles é a Fortuna, que está lá encastelada em Camboriú. Gente, olha, muito obrigado, muito bom. Fechamos uma semana. Tem um comentário aqui de um amigo, parceiro nosso, um irmão que a gente tem aqui. Eu vou aproveitar, ele mandou no particular, não sei se mandou para você, Luiz, mandou aqui para mim. Eliana Mal? Não, Edmundo Siqueira. Eu vou ler no final. Então deixo para você. Um abraço ao Eliana Mal, que é botafoguense, coitado, sofredor, mas... Tadinho. Mas ele está aí ligado na gente, isso aqui é importante. Deixa eu começar fechando aqui. Nós começamos com o Alexandre, a abertura pela ordem alfabética. Deixa eu começar com o professor agora, fazer o fechamento. E, claro, é evidente que não só agradecer por estar aqui com a gente, por fazer esse programa, mas, sobretudo, por jogar muita luz aí na escuridão de muita gente. Eu acho que o papel do programa é esse, né? Colocar aqui de forma clara, transparente, o posicionamento, e que é possível o diálogo entre as divergências que ficam só no campo da ideia. Então, acho que é muito legal a gente poder proporcionar isso e agradecer. E nós, na verdade, só conseguimos fazer isso não só por uma linha editorial do grupo, comandada aqui pelo Aloysio Abreu Barbosa, mas, sobretudo, pela colaboração e participação de todos, como é o caso aqui dos nossos convidados hoje. Eu começo por você, Zé Luiz, agradecendo, desejando aí um bom final de semana e até a próxima. Eu agradeço o convite, a iniciativa e esse programa. Eu achei sensacional o que foi feito essa semana. Dizer que o programa de hoje mostrou que, né, Alexandre, que a gente pode romper a polarização. Não é um dogma que não está colocado. Agora, assim, só como mensagem final, eu também... sim, tem vários alunos aqui, viu? Alunos, ex-alunos meus aqui assistindo, mandaram aí cumprimentar vocês e elogiando o programa. E aí... É dizer o seguinte, que eu acho que o pacote que vem com o Flávio é assustador para mim, porque vem junto desde a questão da influência dos Estados Unidos, né, imperial mesmo e totalitária, uma insegurança total. A gente tem uma tradição muito grande. Eu acho até que não se cria, porque a gente tem uma tradição nacionalista. A gente tem. Eu estava relendo outro dia a história da República e tal, porque isso está na minha cabeça, e em geral a leitura dos historiadores é que a gente tem enraizado muito forte a questão nacional, inclusive na ditadura militar também, né, que foi fortalecida a Petrobras e tudo mais. A gente teve políticas de preservação da soberania nacional. Então a gente tem uma coisa muito cara para a gente isso. Mas o pacote é muito sinistro, que eu acho, assim, me mete muito medo. Eu acho que pode haver um grande retrocesso. Quer dizer, a não ser também que vai ter reação da sociedade, né? Eu espero, reação democrática, né? E nós vamos poder balizar, se ele vencer, vamos poder balizar, limitar e regular os excessos de um governo como esse, né? Mas eu lamentaria muito. Perfeito. Meu caro Alexandre Buchaú, obrigado por hoje também. Muito bom poder contar com você aqui nessa bancada. Até a próxima.
É ótimo poder estar com vocês, é um prazer sempre conversar com pessoas inteligentes. O professor Zé Luiz é alguém que é formidável, está sempre podendo conversar, discutindo com vocês na bancada da Folha. Eu lembro sempre, quando todas as entrevistas, vários autores interessantes. Um deles, a Luiz colocou até o poema no grupo da Folha, que ele fala sobre os bárbaros à porta. Conversa com essa questão do apocalipse que se anuncia no caso da vitória do outro. Né? E utopia, que é um outro conceito também criado a partir veio da literatura, de que a gente está sempre na guerra política, a política acaba eleitoral se tornando uma guerra, entre os bárbaros à porta e a utopia que o outro oferece. E pediu ao eleitor que olhe para a realidade, desconsidere um pouco do apocalipse, desconsidere um pouco da utopia e tente focar mais na realidade que ele vive, na mudança de realidade que ele precisa para o seu dia a dia, para que a gente tenha eleições menos agressivas e, ao mesmo tempo, de resultados mais palpáveis, de pessoas se frustrando menos com o resultado do voto. Beleza. Gente, o meu caro Everton, bom dia para você também, desde já muito obrigado, semana que vem estaremos juntos, né? Bom final de semana, até segunda-feira. Bom dia. Até terça, Nogueira. Você Acabar toda sexta-feira você se esquece desse pequeno detalhe. Papai falava, tá? Água mole em pedra dura. Nada, vai descansar aí. Tá, forte abraço, obrigado por hoje. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, professor José Luiz. Foi muito legal bater esse papo com vocês hoje. Para fechar nossa sexta-feira eleitoral, né? Dessa semana que a gente debateu a política nacional, estadual e da nossa e regional também, de vários aspectos, possibilidades e visões, né? Então, mais uma semana ótima, que na próxima seja igualmente bom. Deus quiser, Deus te ouça. Aloysio, obrigado por hoje também, valeu aí por essa semana aí completa com tudo que a gente já falou aqui, bom final de semana, e sempre lembrar, amanhã bem cedo nas bancas e nas casas dos assinantes, o jornal impresso Folha da Manhã, né, com todas as informações importantes. Obrigado, Aloysio, bom final de semana. Obrigado a você, obrigado aí, Beto, na técnica, obrigado, Everton, obrigado aos convidados, né, Zé Luiz, Buchaú. O jornalismo, ele tem umas coisas interessantes, né? Primeiro, que não tem rotina, todo dia diferente. Segundo, que você conhece muita gente, você acaba as fontes, você acaba criando um vínculo de confiança, isso muitas vezes deriva para amizade, é o caso aqui, né? Logicamente não foi por isso que foram convidados, foi pelo que são capazes de articular em pensamento, cada um no seu campo ideológico. E jornalismo tem uma coisa muito assim, uma demanda muito parecida com a própria democracia. Ela só existe com um contraditório. Eu acho que a gente ofereceu um pouco isso aqui hoje, né? Contraditório a alto nível, onde as ideias podem até se entrechocar, mas as pessoas não se digladiam, né? Elas mantêm um respeito retórico, um respeito ao outro como semelhante, não o inimigo a ser eliminado, né? O poema, Buchaú, é Esperando os Bárbaros, Constantino Cavafis, e cita Alexandria em 1904, por acaso eu visitei, onde ele morou em Alexandria, com meu filho Ícaro em 2023, no Egito. É um grande poema, um pouco longo, por isso eu não vou lê-lo aqui, mas é um poema necessário, é um grande modernista grego, talvez maior, a poesia pelo menos. Na prosa, Casantes Acres, né? Mas a Eliana Mal escreve aqui: bom dia, Eliana Mal é petista, né? Como o Zé Luiz, sua avaliação muito top. A gente está falando da analogia que eu fiz de Lula ser um jogador de jogo grande. O time que joga no Maracanã e ganha do Flamengo uma única vez, e acha que isso vai acontecer novamente, é muito difícil isso acontecer. Vamos ganhar no primeiro turno. Esse time de vaza quer ganhar no Flamengo. Lula no primeiro turno. Parabéns pelo programa. Abraço para vocês. Vamos ser tetra. Ali daí, Elinho, torcida à parte, ali daí seu comentário. E o Edmundo Siqueira,
né, blogueiro, jornalista, servidor público, agora bacharel em Direito também. Coloca aqui, que já pertenceu a essa bancada nossa aqui, né, Nogueira? Sim. Bom dia, deixar os parabéns ao Grupo Folha por se dedicar em mais uma eleição para promover debate de alto nível, dando voz aos lados envolvidos. Democracia e jornalismo se constrói assim, parabéns. E depois ele bota aqui, psicotécnico para Renan e Carluxo, o avaliador tem um caso para colocar no livro de memórias. Boa. Gente, aqui, ó, 9h45. Vamos lá. Fechamos aqui. A você que nos acompanha sempre, fique ligado, fique na Folha FM. A gente segue a partir de agora com a nossa programação com música e informação, sempre. E de volta segunda-feira, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem, claro, também com o patrocínio de vacina Plínio Bacelar. 9h46. Preparado para uma nova fase em Campos? O desafio é simples: jogar o lixo no lixo. Cada atitude